Vamos completar a missão até que ele venha. Sou o irmão Fernando e sou promotor de missões aqui da congregação onde eu congrego, aqui em Missão Batista, em Serra do Ramalho. E esse é o nosso tema. Vamos completar a missão até que ele venha. Foi a ordem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E o nosso tema de vida se encontra lá no capítulo 28 do livro de Mateus. Logo no início é interessante que Mateus nos informa que depois do sábado, domingo, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foi visitar o túmulo. E quando elas chegaram lá, um anjo desceu do céu, a terra tremeu e Mateus nos informa que o brilho do anjo era como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. E o anjo fala para aquelas mulheres: não tenha medo. Eu sei o que vocês estão procurando. É Jesus o Nazareno. Ele ressuscitou. E aquelas mulheres ainda com medo, e os soldados que estavam ali guardando o túmulo também caíram como se estivessem mortos. Mas é interessante que temos aí algo sobrenatural acontecendo, brilho como relâmpago, branco como neve, terremoto. Outra coisa também, Maria Madalena não estava também sozinha, estava com outra Maria. Isso fortalece o testemunho da realidade desse acontecimento. Então o anjo convoca as mulheres, o anjo sentado na pedra. Outra coisa interessante, que a pedra é pesada, e o anjo removeu a pedra e estava sentado sobre a pedra. E chama as mulheres: vem ver, olha aqui onde ele foi posto. E as mulheres confirmaram. E aí, depois que elas confirmaram que tudo que tinha acontecido ali, o anjo fala para aquelas mulheres: agora vá avisar os discípulos dele, os discípulos de Jesus, que ele ressuscitou. E ele vai adiante deles para a Galileia. Segundo a Bíblia, o mesmo capítulo de Mateus 28, relata que aquelas mulheres ainda com medo, depressa, deixa o túmulo e vai depressa avisar os seus discípulos. Mas estando elas no caminho, Jesus aparece para elas e elas ainda com medo. E Jesus fala com aquelas mulheres: que a paz esteja convosco. E acalenta o coração daquelas mulheres. E aquelas mulheres correm até Jesus, abraça-o, beija os seus pés e o adora. Que maravilha! Nessa semana, a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. E aqui a gente vê o privilégio delas. Foram as primeiras a contemplar Jesus Cristo ressuscitado. Que maravilha! E ele fala para as mulheres aqui em especial que elas vão falar com seus discípulos de que ele estaria indo para a Galileia e que lá eles se encontrariam. Que maravilha! Tirando todo o medo daquelas mulheres. Então, aqui eu quero encorajar as mulheres que viram, que creram no coração que Jesus ressuscitou,
como essas mulheres tinham certeza, e Jesus, faça uso das palavras de Jesus. Que a paz esteja convosco e que não tenha medo e que vocês possam pregar o Evangelho. Vai dizer ao mundo que há salvação, vai dizer ao mundo que há esperança, vai dizer ao mundo que aquilo que maltrata, aquilo que angustia, aquilo que entristece os corações, ainda tem esperança. E a esperança é naquele que ressuscitou, Jesus o Cristo. A Bíblia também, nesse mesmo capítulo, relata que assim que os soldados também acordaram, como se estivesse morto naquele sono, eles também foram para o sacerdote, dando assim mais uma oportunidade aos sacerdotes, principais sacerdotes, os judeus que passaram aí 3 anos e meio acompanhando Jesus, mas eles não creram, resolveram então matá-lo. Agora eles estavam tendo uma outra oportunidade de crer, porque os soldados viram parte do que aconteceu antes do desmaio, antes do sono deles. Mas eles inventaram uma história falando para os seus soldados que eles inventassem uma história e dissesse, diga que os discípulos dele vieram de noite quando você estava dormindo e roubaram o corpo. Olha só, como que uma pessoa dormindo vai ver alguma coisa? Olha só o que eles disseram. Olha, quando alguém perguntar para vocês o que aconteceu com o corpo de Jesus, vocês vão dizer que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Como que eles estavam dormindo? Como que eles viram que o corpo foi roubado? Então essa mentira foi espalhada entre os judeus e esse boato até hoje prevalece nos dias. Mas nós cremos que Cristo ressuscitou. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador. É aquele que as Escrituras, os profetas, falavam sobre Ele e que Ele veio para nos salvar, para morrer em nosso lugar, porque somente Ele poderia tirar os nossos pecados, por não ter pecado algum. Filho de Deus e também Deus. Então, Jesus também, nesse mesmo capítulo, ele aparece aos discípulos e o nosso tema da campanha, que é Vamos completar a missão, que se encontra no versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer e a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha a ordem de Jesus. Então é por isso que nós, batistas, cremos nessa ordem de Jesus. É por isso que nós trabalhamos com missões. É por isso que nós nos dedicamos nesse trabalho, porque é uma ordem explícita de Jesus para que a gente faça missão. A gente faça, que a gente vá, que a gente ora, que a gente oferta. Então, quero contar com cada um de vocês em oração, em oferta, e que a gente possa completar a missão de Jesus, que é mostrar ao mundo que Ele é
o Salvador. Amém? E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.